Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação, e hoje nós temos um convidado bastante especial, que é o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior. Professor, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Senhor Marcos, olá, olá aos nossos queridos telespectadores que estão acompanhando. A minha formação, professor, ela é eclética, assim, eu originalmente sou formado em Direito e Publicidade. Daí eu fui caminhando em diversas áreas, fiz uma especialização em marketing, uma em filosofia e psicanálise, uma em sociologia política, fiz meu MBA em comunicação e marketing, fiz o meu mestrado em gestão urbana e administração pública, daí iniciei um doutorado em história, professor, fiz 3 anos de doutorado em história, saí do doutorado, fui fazer um doutorado em administração, esse ano, se Deus quiser, aí eu defendo a minha tese e viro doutor em administração. E como eu sempre brinco, né, a gente tem aquela lenda urbana, professor, você não trabalha, você só dá aula. Então, além de eu dar aula, né, eu já trabalho na área de consultoria de marketing, planejamento estratégico e comportamento do consumidor desde 2003. Né, sempre conciliei essa área profissional com a área acadêmica. Professor Sérgio, você poderia definir o que é marketing e quais são as suas principais vertentes? Eu acho que é bacana que quem está nos ouvindo aí já saiba que o marketing é uma área extremamente dinâmica. Uma das definições que eu mais gosto do marketing, o marketing é o estudo do mercado em movimento. Né? Então, para você que está nos assistindo, a ideia central é essa, quer dizer, como é que a gente vai entender essas transformações que estão acontecendo ao nosso redor, né? Ou seja, o que está acontecendo no nosso mercado, principalmente um ponto importante para quem trabalha com inovação, que são as variáveis que eu consigo controlar e principalmente aquelas que eu não consigo controlar, que nós lá do mar chamamos de macroambiente. Né? Então a principal definição é isso, quer dizer, a gente tenta estudar o mercado para tentar entender na medida do possível aquilo que está acontecendo, bem como a cabeça, a mente, como eu sempre digo, lá dos nossos diversos públicos, com o objetivo final de prestar soluções. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Peter Drucker, talvez eu acabe me referindo a ele em outros momentos, que ele fala que a grande finalidade do marketing é deixar o cliente pronto para comprar. O que é deixar a pessoa pronta para comprar? É você estudar tão bem o teu cliente, a mente dele, aquilo que ele realmente deseja, que quando você lançar um produto, esse produto vai ser tão, abre aspas, a cara desse teu indivíduo, desse teu público-alvo, que ele não só vai comprar esse produto, ele vai ficar feliz com isso, porque o produto vai gerar a solução que ele almeja, como ele vai te agradecer. Ele vai se tornar teu parceiro. Então, acho que é essa a grande finalidade do marketing hoje em dia. Professor, por que o marketing e a inovação são tão relevantes para as organizações na atual conjuntura em que estamos inseridos? Eu acho que o principal ponto, e vamos chamar novamente a discussão aí o professor Peter Drucker, que é um autor que eu gosto bastante, ele é considerado inclusive o pai da administração aí estratégica contemporânea. O que o Drucker comenta para a gente? Né? Ele fala o seguinte: tudo numa organização é custo, com exceção de 2 grandes áreas, marketing e inovação. Veja que bacana, porque marketing e inovação, segundo o professor Peter Drucker, eu endosso isso em gênero, número e grau, são as 2 grandes áreas que vão permitir o quê para a organização? Agregar valor. Não é? Então, hoje, como nós percebemos, né, diante de uma sociedade como a nossa, né, diante dessa revolução digital que nós estamos vivendo, desse processo de desmaterialização dos objetos, dos processos, né, nós que temos hoje um mundo cada vez mais acelerado, como é que você faz para vencer nesse contexto cada vez mais competitivo? E está em você agregar valor aos produtos. Até porque uma pergunta bacana que eu sempre faço, e o nosso telespectador agora, por gentileza, também faça esse tipo de, como eu sempre digo, de inquietação. Tente definir para mim o que é caro hoje em dia, o que é barato hoje em dia. Almoçar por R$50 é caro ou barato? A resposta que você que está nos ouvindo vai dizer assim: depende, professor. Né? Se você, porventura, for no buffet da faculdade lá, R$50 possa soar caro. Se você for uma churrascaria de médio padrão, né, R$50 é um preço justo. Agora, R$50, por exemplo, em um rodízio de sushi e outros frutos do mar, soa barato. E é muito interessante isso, porque se você for ver no final desses 3 processos, no buffet da faculdade, na churrascaria e lá no rodízio de frutos do mar, de sushi, de sashimi, você podendo comer, open food, como eu digo, você vai ficar satisfeito. Agora, por que numa situação ficou barato, noutra ficou justa e noutra ficou caro? Porque você tem diferentes processos de agregar valor. Né? A quantidade de elementos agregados
ao alimento sushi, né, ao buffet lá, ao rodízio de frutos do mar, de comida oriental, é diferente da churrascaria, que é diferente lá do rodízio da faculdade, lá do buffet da faculdade. Então, o grande mérito hoje consiste nisso, agregar valor. Professor Sérgio, hoje em dia existe uma teoria bastante disseminada de que o marketing digital, em decorrência das recentes inovações tecnológicas, será hegemônico. O que você acha disso? A comunicação tradicional, isso é, offline, está fadada a desaparecer? Achei uma questão que o professor Marcos colocou agora que é essencial. Né? Mesmo eu que sou, né, por assim dizer, professor das áreas mais tecnológicas, trabalho lá, negócios digitais, marketing digital, varejo digital, né, assessoria digital, né, e outras áreas mais, eu sou muito nesse ponto pé no chão. O que eu particularmente acredito é o seguinte, primeiro ponto importante para a gente, não vai acabar a comunicação offline. E por que ela não vai acabar? Né? Porque hoje a grande finalidade do marketing, aí que muitas vezes as pessoas se equivocam, é que a nossa obrigação enquanto mercadólogos, como eu sempre digo, é entender as pessoas, é gerar soluções. Então, o que eu percebo, né, daqui para frente é que não que o marketing digital vá possibilitar o fim da comunicação offline. Da mesma maneira que a televisão não acabou com o cinema, não acabou com o teatro, né, a televisão não acabou com o rádio, quer dizer, você vai ter uma aproximação cada vez maior, né, de tal maneira que você tenha essa linkagem da comunicação on com a comunicação offline, porque a grande finalidade hoje do marketing, e isso quem nos disse não sou eu, é o próprio professor Philip Kotler, né? Quer dizer, a finalidade hoje do marketing 4.0 e a vertente está surgindo agora 5.0, qual que é? É gerar experiências. E sabe por quê? Eu vou até lançar um desafio para você que está agora, né, nos assistindo. Tente lembrar, olha que engraçado isso, o que você almoçou há 2 dias atrás. Às vezes você fica pensando assim, tem uma dificuldade. Tente lembrar a roupa que você estava vestido na semana passada. Difícil muitas vezes, né? Agora, se eu te fizer a mesma pergunta e perguntar para o seguinte para você, falar assim, tenta lembrar a roupa que você estava usando no Natal. Ou o que você, porventura, comeu lá no Réveillon. Né? Você vai lembrar. E veja que existe uma diferença, um lapso muito maior entre a semana passada e o Natal. E por que a roupa que você estava no Natal, aquilo que você comeu no Réveillon, você de fato consegue lembrar? Porque aconteceu algo extremamente relevante, aconteceu uma experiência. Né? O marketing digital, ele, se for analisar com bastante carinho, ele vê esse contexto da web, né, o cyberespaço, é um conceito do Pierre Levy, muito mais como ferramentas para gerar experiência. Então, a resposta que eu gostaria de deixar bem claro para os alunos que estão agora nos assistindo é o seguinte, quer dizer, não é que uma vai acabar, elas vão se transformar de tal maneira que você consiga cada vez mais aprimorar essa geração de experiência. Agora, acabar a televisão, acabar a comunicação offline, isso dificilmente vai acabar no curto espaço de tempo. Nós percebemos, professor Sérgio, que nem todas as empresas que tiveram um sucesso estrondoso no varejo, mais tradicional, como as Casas Bahia, conseguiram repetir o mesmo feito no ambiente online. Você poderia nos apontar algumas causas desse fenômeno? Eu acho que aí, professor, fica uma sugestão de leitura, já que eu, como professor, eu sou o chato das bibliografias. Quem não está nos assistindo agora, lê um livro que foi lançado aqui no Brasil em 2011, do Seth Godin, chamado Sunday de Almôndegas. E é um livro maravilhoso porque ele entra justamente nessa inquietação. Por que empresas que se deram tão bem numa conjuntura pré-revolução digital, um exemplo que todos nós reconhecemos é a Blockbuster, por que elas não conseguiram repetir o sucesso, né, na revolução agora, né, digital aí dos anos 2000 para frente? Porque elas esquecem que o consumidor, ele até compra produtos, mas o que ele quer não é o produto. O que importa se esse produto é um bem ou um serviço. Ele quer uma solução. E acho que a gente tentar trazer isso na realidade brasileira, um case que eu sempre gosto de mostrar, em especial nos cursos de pós, é o case das Casas Bahia versus o case lá do Magazine Luiza. Né? Por que o Magazine Luiza conseguiu aí crescer tanto aí nos últimos 5 anos em especial, e as Casas Bahia, que foram lançadas lá nos anos 70 pelo Samuel Klein, acabaram patinando aí nos últimos tempos. E o que eu digo é o seguinte, Samuel Klein ele foi muito inteligente em entender a conjuntura do Brasil nos anos 90, 2000, até aproximadamente 2007, 2008, quando nós tivemos aquela ascensão da chamada nova classe média.
nesse momento que as Casas Bahia cresceram muito, que o Samuel Klein ele tem um mérito. O que ele percebeu? O indivíduo que estava ascendendo economicamente, ele queria comprar, só que ele não tinha como comprar à vista. Olha que interessante. Ele queria o produto, ele queria o micro-ondas, ele queria a televisão de plasma, ele queria lá os outros eletrodomésticos que as Casas Bahia naquele momento forneciam. Então o que o Samuel Klein pensou? Sabe de uma coisa? Eu vou vender para ele, só que eu vou vender parcelado. Só que ele vai ser obrigado a pagar a parcela do carnê, o boleto, aqui nas Casas Bahia, de tal maneira que eu estabeleça um vínculo para com ele. Para quando ele estiver pagando lá, por exemplo, a 23ª, né, parcela da televisão de plasma, ele já começa a namorar o forno micro-ondas, já começa a namorar lá a televisão, o refrigerador de aço escovado. E ele, de fato, cresceu muito nesse momento. Qual que foi o erro estratégico das Casas Bahia? Nessa transição para o digital, eles imaginaram que eles iam ter duas grandes, que nós chamamos do marketing, buyer personas. Então, seria um indivíduo mais tradicional, que preferiria fazer tudo 100% offline, o indivíduo que iria na loja física, conversaria com o vendedor, compraria o produto e preferiria receber, né, na sua própria residência, né, por meio das Casas Bahia. E no outro extremo, nós teríamos lá um jovem, né, totalmente tecnológico, que faria o processo 100% online, quer dizer, ele pesquisaria na internet, ele compraria online, receberia na sua casa, e a quarta etapa, que seria o processo de devolução também, ele não teria necessidade de entrar em contato diretamente lá, né, com as Casas Bahia. Qual que foi o equívoco disso? É que está o grande mérito, né, do Magazine Luiza. Hoje as pessoas não são mais tão extremadas. Entre aquele indivíduo que pratica o processo de compra de forma 100% online e aquele que faz processo 100% offline, você tem diferentes matizes. Você tem diferentes pessoas que fazem parte do processo on e parte do processo offline. Até fica uma dica para você que está nos assistindo, procure uma expressãozinha na internet chamada showrooming, né, que é uma expressão que aos pouquinhos está chegando aqui para quem estuda varejo no Brasil. O que é o tal do showrooming? Na verdade, você tem 4 momentos do processo de aquisição. Você tem a pesquisa, você tem a compra, você tem a retirada e tem um último que não necessariamente precisa acontecer, mas que é importante que você sempre diga para o teu cliente, que é a questão da garantia. Então, o que acontece? Tem pessoas que fazem o seguinte, olha que bacana, tem o cara que pesquisa online, mas compra na loja física. Tem o cara que faz o contrário. Ele vai na loja física pesquisar, mas ele compra online. E as Casas Bahia não souberam fazer esse entendimento do nosso consumidor atual, o que o Magazine Luiza, em contrapartida, conseguiu fazer. Né? Então, eu acho que a grande dificuldade de muitas empresas mais consolidadas é que elas acabam se assenhorando de algumas verdades, né? Aquilo que o próprio Teodoro Levi já falava nos anos 60, o mito da superioridade, e elas muitas vezes param de fazer pesquisa. E elas esquecem que uma solução que deu certo lá atrás, e que de certa maneira nos casos das Casas Bahia é emblemático, ela não vai continuar dando certo para sempre. Não porque a empresa, infelizmente, abre aspas, piorou, é porque o mercado mudou. As pessoas estão desejando outras coisas. Um termo bastante em voga hoje, professor Sérgio, são as chamadas estratégias omnichannel. Você poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Eu acho que é um ponto que vem bem ao encontro que a gente estava comentando dessa relação agora das Casas Bahia com o Magazine Luiza, né, das empresas que procuram agora trabalhar essa inserção no ambiente digital. O que eu falo sempre, até quando eu vou prestar consultorias aí para empresas, até porque eu também trabalho com mentoria para startups, cuidado, né, quando você simplesmente deseja fazer uma inserção digital. Inserção digital e presença digital não são a mesma coisa. Por que isso? E aí volta a questão central das Casas Bahia. O que as Casas Bahia fizeram foi trabalhar uma plataforma de multicanal. Então, eles criaram um site, o indivíduo podia comprar lá no site, só que em contrapartida, o que existia na loja física não correspondia àquilo que acontecia de fato no ambiente offline. Então, esse é o que acontece na maior parte das vezes nas empresas que trabalham multicanal. Qual que é a solução para isso? Volta, inclusive, lá o livro do Seth Godin, que ele fala muito disso. Ele fala, por que inclusive o nome do livro é Sunday de Almôndegas? Porque almôndega é uma coisa gostosa, Sunday é uma coisa gostosa, se você simplesmente juntar os dois, Sunday de almôndega, não necessariamente vai ser um produto apetitoso, por assim dizer. Então, o que é a ideia do Omnichannel? É você trabalhar de fato a integração do ambiente on com o ambiente offline. Então, eu comprei um produto qualquer através do site da empresa, através do aplicativo da empresa. Eu não gostei.
Por alguma razão o produto não me satisfez. A empresa tem a obrigação, dentro de uma política de omnichannel, de permitir que eu, cliente, vá até a loja física. Por que isso é tão importante? Porque aos olhos do meu cliente, dentro até de uma estratégia de branding, de posicionamento de marca, o cliente tem que enxergar a empresa como sendo uma coisa única. Ele não pode ter a ideia de que a empresa online é uma coisa e a empresa offline é outra. Senão, até porque esses dois ramos, o on e o offline, começam a se canibalizar. Foi o que aconteceu nas Casas Bahia. Chegou uma hora que a pessoa falava, sabe de uma coisa? As Casas Bahia online compensa, a loja física não, ou o contrário. E isso começa a gerar dissonância cognitiva. Então, para você que está nos assistindo, cuide muito com isso. Eu vou trabalhar estratégias digitais, então consiga, procure da medida do possível integrar esses canais. Não é simplesmente colocar um site, colocar lá um perfil no Instagram. O cliente com quem você vai se relacionar tem que ter uma noção de que a empresa como um todo atende aos seus anseios. Professor Sérgio, existe alguma receita de sucesso em termos mercadológicos? O mero uso das novas tecnologias digitais, da informação e da comunicação, são capazes de alavancar uma marca? Essa é uma pergunta que eu escuto em 99,9% das consultorias que eu presto, Geralmente você vai conversar com um empresário, com um gestor, com alguém que tem uma startup, é isso. Qual que é a solução para alavancar o meu negócio? É a tecnologia, criar um site, eu que trabalho com marketing digital, então agora investir pesado em Instagram, em Facebook, no próprio LinkedIn, e algo que eu sempre digo e reforço isso em palestra, em mentoria, nas minhas aulas, eu sempre me reporto a um outro autor que eu gosto bastante, chamado Simon Sinek, ou Sinek, algumas pessoas assim o preferem, que ele criou a teoria do círculo dourado. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: mesmo no ambiente digital, 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, por que eu falo isso? A tecnologia, ela é uma facilitadora. Ela permite que você tenha uma economia, por exemplo, de tempo, uma economia de uma série de recursos, porque você permite que documentos que no passado havia uma necessidade de tê-los de forma física, você pode ter isso porventura no HD ou armazenado isso na nuvem. Só que em momento algum do seu negócio, você pode se esquecer de que o que vai fazer você de fato prosperar é o teu relacionamento com esses teus diversos stakeholders. E um outro erro bastante, um equívoco, que eu vejo muito nas empresas, e eu queria também deixar isso bastante claro para aqueles que estão nos assistindo: lucro não é objetivo. Lucro é consequência de um trabalho bem feito. E o Simon Sinek, ou Sinek, como eu prefiro, fala muito disso. Tenha uma noção muito clara, para a tua empresa prosperar, ela tem que ter um propósito. Quer dizer, não é você ganhar dinheiro. O que você está fazendo de bem para a vida das pessoas? Qual solução que você está oferecendo para as pessoas? Veja o caso do Uber. Por que é uma empresa que de fato prosperou tanto? Ela ofereceu uma solução. Ela melhorou a mobilidade urbana, mas ela de fato trouxe algo que para nós, na maior parte dos casos, foi um elemento diferenciador. O Airbnb e outras empresas, mais o Nubank, por que são empresas que prosperam? Porque elas escutam as dores, as demandas das pessoas. Não são empresas de tecnologia, pura e simplesmente. E o dinheiro vem como consequência disso. Exatamente. Professor, hoje em dia se fala muito em inteligência artificial e Big Data. Como tais inovações trarão impactos para as estratégias mercadológicas pelos próximos anos? Eu que trabalho na mercadologia, o marketing há um certo tempinho, eu vejo a inteligência artificial junto com o Big Data, o Big Data, como eu prefiro, como uma das áreas aí mais desafiadoras que nós temos em mãos. Por quê? Porque são ferramentas extremamente úteis, só que elas têm um probleminha, por assim dizer, ético e moral, que são os limites, quer dizer, até que ponto nós, mercadólogos, podemos invadir literalmente a privacidade das pessoas em prol da consolidação de novas soluções. E eu vou dar um exemplo bem concreto aí para os nossos amigos que estão nos assistindo, que são as câmeras que nós temos aí espalhadas em praticamente todos os lugares da nossa cidade, e em especial nos supermercados. Se você for conversar com o gestor do supermercado, por que aquela câmera está ali? Ele vai dizer, não, aquela câmera está ali para evitar furtos. Eu que trabalho pesquisa etnográfica, e nesse ponto eu tenho que ser aí bastante sincero com quem está nos ouvindo, você pode ter plena consciência que aquela câmera que está ali, ela não está única e tão somente
não é focando lá os potenciais, né, furtos. Ela está ali estudando o teu potencial ou o teu comportamento de compra. Eu que trabalho em estratégia de varejo, trabalho lá o Retail Experience Design, que são só técnicas para gerar experiências no ponto de venda, para fortalecer, logicamente, em novos negócios. O que a câmera começa a analisar? Ela começa a ver o seguinte: como é que o Sérgio compra lá o sabão em pó? Qual que é o sabão em pó que ele pega? Ele pega direto o sabão em pó e coloca direto no carrinho? Não, ele pega, ele olha e daí ele coloca no carrinho. Não, ele pega, ele olha, ele devolve e ele pega a marca concorrente. Putz, sabe o que aconteceu? Qual que foi o elemento que fez com que aquilo que estava praticamente acontecendo deixasse de acontecer? Qual que é a questão que eu sempre levanto para os meus alunos? O seguinte: se eu tenho plena consciência de que eu estou fornecendo esse tipo de informação para as empresas, eu não veria problema nenhum. Afinal de contas, é algo consensual. Só que na maior parte das vezes nós não temos consciência disso. Acho que todos que estão agora assistindo viram aquele documentário do Netflix chamado Dilema das Redes. Então, qual que é a grande inquietação que nós, mercadólogos, temos hoje? Quais que são os limites disso? Até que ponto uma empresa pode, a partir do mapeamento cada vez mais aprofundado dos meus hábitos de compra e outros hábitos mais, começar a desenvolver soluções que eu muitas vezes não percebo, mas que são oriundas desses dados que aos pouquinhos eu estou fornecendo. E graças às novas tecnologias, e que vai entrar a inteligência artificial e o Big Data, o que essas plataformas como o Watson conseguem fazer? Elas conseguem fazer muitos cálculos, né, matemáticos de maneira simultânea, e elas conseguem oferecer soluções com elevada dose de porcentagem. É o que acontece hoje no mundo do direito. Eu que também continuo trabalhando nos cursos de direito hoje em dia, hoje você tem plataformas de inteligência artificial que mais ou menos sabem como determinados juízes ou como determinados tribunais vão julgar, olha que interessante isso, certas causas. Então, escritórios que já têm essa tecnologia, que conseguem investir nesse tipo de inovação, o que eles muitas vezes podem fazer? Em sabendo que aquele tribunal tem uma postura mais ou menos conservadora, você já estrutura a peça processual que é essa, ao contrário do que eu fazia quando eu estudei de direito, ela já tem um template e você já faz ela totalmente pensando no juiz que porventura vai analisar aquela causa e imaginando que se você usar determinados autores ou incluir uma determinada jurisprudência ou doutrina, a chance da causa ser ganha por parte desse escritório é maior. Então, acho que o apontamento bacana da gente discutir é o seguinte: é uma ferramenta maravilhosa, ela nos dá uma série de insights extremamente pertinentes, mas quais são os limites disso? Inclusive, uma dica para você que está agora nos assistindo: veja o case lá nos Estados Unidos, da Target, que é uma empresa de varejo. Eles chegaram num grau de minúcia tão grande, fazendo uma análise com relação aos hábitos das pessoas, tanto no ambiente on quanto offline, que eles conseguiam muitas vezes saber, antes mesmo de determinadas mulheres, se elas estavam ou não grávidas. Olha que situação maluca, quer dizer, a mulher nem sabia de fato que ela estava grávida, mas como ela desenvolvia uma série de comportamentos, né, por questão de saturação, que é uma técnica estatística, a Target já fazia, opa, essa mulher tem uma grande possibilidade de estar grávida. Então já vamos começar aos pouquinhos, cativá-la, vendendo ou anunciando produtos para o futuro filho que ela vai ter. Ela nem sabe que ela está grávida. Nós vamos começar agora já a passar, olhe, foi lançado um olho de bebê que tem uma possibilidade muito menor de causar alergia. Olha esse bercinho aqui, uma vez o neném crescendo, ele tem uma menor chance de se machucar. Então olha que situação ao mesmo tempo interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Então acho que esse que é o ponto bacana de nós, mercadólogos, fazermos uma reflexão. Existe até um sistema que capta o olhar das pessoas numa determinada propaganda, o que é muito interessante. Professor, nos anos 80 e 90 nós tivemos o auge, a chamada época de ouro, das agências de publicidade no Brasil. Hoje em dia, fala-se muito das chamadas Martechs. O que são as Martechs e como o mercado da publicidade e, por conseguinte, do marketing caminhará pelos próximos anos? Então, eu que fiz, né, faculdade de publicidade nos anos 90, qual que era o meu grande sonho de consumo? Era trabalhar em uma agência de publicidade. Porque eu ia visitar as agências de publicidade e elas eram verdadeiros hubs que concentravam as pessoas mais criativas que nós tínhamos no mercado. Em especial, logicamente, lá nos departamentos de comunicação.
Mas por que a agência de publicidade ela viveu lá o seu auge e agora, infelizmente, elas estão tendo que se reinventar sobre pena delas acabarem ficando para trás? Por quê? Até os anos 2000, aproximadamente, até, né, a Revolução Digital, e a própria professora Lúcia Santaella fala isso muito bem lá no livro Cultura das Mídias dela, o que acontecia? Você já tinha passado por um primeiro momento de revolução, onde as pessoas já estavam aos pouquinhos começando a gerar o seu próprio conteúdo. Isso se deu graças à invenção, olha que interessante, da fita cassete, né, e da fita do videocassete, né, que as pessoas começaram a criar os seus próprios conteúdos, porque antes você tinha que comprar a fita, né, e o LP já previamente gravados, só que você estava amarrado a grandes, vamos pensar assim, conglomerados que faziam a transmissão dessa mensagem. Então eu, publicitário, por mais criativo que eu fosse, para que eu conseguisse de fato uma abrangência, vamos pensar assim, nacional, eu obrigatoriamente tinha que me servir de um instrumento como a televisão aberta, e na maior parte das vezes eu acabava, né, indicando lá para o meu, né, o anunciante que havia me contratado enquanto agência, o seguinte, ó, vamos fazer lá um anúncio de 30 segundos do Jornal Nacional. Por quê? Porque o investimento é super alto, mas a cobertura, o impacto desse tipo, não é, de situação é bastante rentável. O que aconteceu daqui uns anos para cá? Isso mudou. Por quê? Tanto a geração quanto a possibilidade de transmissão foi democratizada. Eu, por exemplo, professor, posso ter um canal no YouTube. Eu posso transmitir uma informação que no passado eu precisava de um grande conglomerado usando a internet. E com a vantagem de quem está nos assistindo agora sabe muito bem, eu faço isso praticamente sem custo. Eu vou na minha casa, eu gravo um vídeo, subo esse vídeo numa plataforma conforme for lá o YouTube, as pessoas assistem, eu consigo mandar esse meu recado, e pelo fato da internet ter abrangência global, eu não preciso mais sequer desse grande conglomerado. Então o que está acontecendo hoje? As grandes agências, que na verdade elas faziam muito mais a corretagem de boas ideias, porque daí o que elas chegavam? Elas chegavam para anunciante, elas criavam, né, essas ideias, mas elas rentabilizavam isso, porque elas faziam, a partir dos departamentos de mídia, um acordo, né, com esses grandes conglomerados, seja de televisão, de revista, de rádio, e eles recebiam um percentual. Então a agência, no fundo, ela recebia um percentual não pela ideia, mas como se fosse uma taxa de corretagem pelo fato de ter feito uma intermediação com esses grandes meios de comunicação de massa. Hoje isso mudou. Por isso que hoje, né, para quem está nos assistindo e tem interesse em trabalhar na área de comunicação de marketing, uma palavrinha aí que você tem que obrigatoriamente conhecer são as Martechs. O que são as Martechs? São as startups que, ao contrário das Lawtechs, que trabalham direito, né, as EduTechs, que trabalham educação, né, a gente tem Agrotechs, que vão trabalhar o segmento de agrobusiness, elas são, né, startups que são especializadas em determinadas ferramentas do marketing. Então você tem lá, porventura, uma Martech, que é especializada só em trabalhar novas tendências, outra só em trabalhar a construção de vídeos. Então o que está acontecendo hoje? Eu que sou anunciante, eu não procuro mais uma agência de publicidade. Eu que estou inserido num ecossistema e vinculado a esse ecossistema tem uma série dessas Martechs, dependendo daquilo que eu preciso, eu contrato essas empresas, né, de maneira específica, por um contrato, né, não existe mais a figura do FII mensal, que, por exemplo, existia, que era uma taxa que você pagava para a agência. Então, por isso que eu estou dizendo, não é que a agência, ela pura e simplesmente vai acabar. Quer dizer, ou ela se reinventa e ela encontra uma outra modalidade dela se tornar sustentável, sem que ela precise fazer esse processo de corretagem, literalmente de mídia, como ela fazia no passado, senão, infelizmente, elas vão desaparecer. Até porque, imaginando que hoje o mercado digital vai crescer cada vez mais e as pessoas veem cada vez menos a televisão, bem como a própria televisão aberta, né? Basta imaginar quem não está nos assistindo, o que você vê hoje de televisão aberta? Talvez só o jornal, né? Talvez agora o Big Brother, um outro programa em específico, mas as pessoas não veem mais. Né? E para quem é jovem há mais tempo, como eu sempre digo, até porque nós não envelhecemos, como eu sempre também gosto de mencionar, nós ganhamos nobreza. Especial professor, professor é igual o uísque. Ele não envelhece, ele ganha nobreza. Se você for lembrar dos anos 90, eu que era adolescente nessa época, o dia que era o final da novela da Globo era uma coisa muito surreal. As ruas ficavam desertas. Você passava pela rua, as pessoas estavam todas em casa, querendo ver lá, por exemplo, que nem a novela Vale Tudo, quem matou o Odete Roitman. Isso acabou.
né? Hoje, a audiência está pulverizada. Você tem uma grande quantidade de emissores, cada um, por exemplo, com um canal seu no YouTube, e você transmite conteúdos cada vez mais específicos. Então, por isso que as agências, bem como o mercado publicitário como um todo, tem que se adaptar a essa nova realidade. Professor, eu estive recentemente nos Estados Unidos e verifiquei que muitas livrarias, por exemplo, fecharam. Graças às recentes inovações tecnológicas, você acredita que as lojas físicas irão desaparecer? Temos o caso das livrarias no Brasil. O que você pode nos contar sobre esse fenômeno? Olha, então um ponto extremamente bacana que o professor Marcos colocou. Eu queria agora dividir um pouquinho aí com vocês. Ano passado, inclusive, eu acabei, né, até enviando um material lá para o Congresso da Ampad e fala justamente sobre isso. Porque enquanto nós temos aí grandes, né, grupos, vamos pensar aqui no Brasil, como a Livraria Cultura e outros tantos mais que estão aí fechando as portas, infelizmente, o que nos deixa muito triste. Né? Eu sempre A fui, Cultura né? fechou aqui em Curitiba, né? Exatamente, fechou. Né? É muito triste, tinha um espaço ali no shopping gigantesco, que tinha café, tinha venda de outros produtos mais. Então, o que acontece na prática? Eu que sempre gostei de frequentar livrarias, desde que eu era mais jovem, né? Sebo também. Eu falo, qual que é a questão, vamos pensar assim, o equívoco que esses grandes grupos pensaram? O equívoco foi o seguinte, você pega uma rede como a Amazon. Qual que é a vantagem competitiva a gente usar lá uma expressão do Michael Porter? Né? É preço. Eles conseguem ter um preço muito competitivo. Então, o que você tem que pensar enquanto livraria física? Se eu for trabalhar com preço, eu estou fadado em sucesso. É que nem eu lançar um refrigerante e tentar me posicionar como um refrigerante tradicional. Eu, infelizmente, não tem como, porque a Coca-Cola, a Pepsi e outras marcas estão aí. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igual a Fritz Cola lá na Alemanha. Até um case para você que está nos assistindo. Eu tenho que me vender com a bebida do jovem. Eu tenho que vender estilo de vida. No caso da livraria física, por que nós ainda temos livrarias que sobrevivem? Porque elas geram, aí que está o ponto essencial que vocês, na medida do possível, entendam, benefícios, ou seja, soluções que a Amazon, por exemplo, não consegue. O que a Amazon consegue? A Amazon consegue trazer lá o livro, né, o blockbuster, por um preço extremamente convidativo. Então, eu que sou a livraria e que tenho uma loja física, eu tenho que investir em outros diferenciais. Exemplo, o que as livrarias que estão prosperando no mercado de São Paulo, em especial, estão fazendo? Então, elas estão criando grupos de leitura, como nós tínhamos na faculdade. Então, o que nós fazíamos na faculdade? Nós nos uníamos, então nós combinávamos, vamos todo mundo lá ler um livro do Goethe, por exemplo. Então, a gente combinava, cada um lendo uma quantidade de capítulos, como acontece no mestrado, no doutorado. De tempos em tempos, o grupo se unia e as pessoas trocavam essas experiências. Então, o que as livrarias estão fazendo? Estão fazendo isso. Espaços de trocas de experiências, noites de autógrafos, pocket shows, investindo no café. Né? As livrarias que realmente vão prosperar daqui para frente, eu falo das livrarias físicas, elas estão fazendo isso, que é um fenômeno que você não via lá nos anos 90. Eu lembro quando eu era estudante, né, eu saía da faculdade, eu ia na livraria, e eu, como nunca tive muito dinheiro, nunca tenho muito dinheiro hoje, mas já fui pior, eu comia no RU da Federal, por exemplo, eu ia na livraria muitas vezes ficar olhando os livros. E era super comum que os vendedores chegassem do meu lado e falassem assim, você vai comprar o livro? Eu falo, não, eu estou dando só uma olhada. Não, você não pode. Já tem uma plaquinha assim, proibido folhear os livros. O senhor Marcos deve lembrar disso. Veja que isso mudou. A livraria que realmente vai dar certo, aí que é um ponto essencial para quem nos está assistindo, guarde, é vender experiências. Se você conseguir oferecer algo que as pessoas queiram e que o espaço virtual não propicie, como essa troca de experiências, noite de autógrafos, pocket shows, é aí que você vai prosperar. Agora, se você quiser vender mais do mesmo e principalmente tentar bater de frente com esses grupos que têm abrangência global, esqueça. É questão Tem de que tempo. diferenciar. Tem que diferenciar, sabe? Você vai naufragar, infelizmente, não tem muito o que possa fazer. Eu estou para imprimir o meu 10º livro agora. Olha que Aliás, eu já maravilha. quero convidá-lo, que todos os entrevistados do programa Marcos Inovação escreverão um capítulo de um novo livro. Oh, que bom, muito E feliz. eu agradeço ao Sérgio Tchaikovsky Júnior pela excelente entrevista e deixo agora a palavra para as suas considerações finais
E, diante das novas tecnologias e inovações, você incentivaria um jovem a cursar uma faculdade de marketing? Olha, eu que, por assim dizer, abandonei um pouco a faculdade de Direito. Eu fui funcionário público, professor Marcos. Trabalhava de terno e gravata, para a alegria dos meus pais. E daí chegou um dia que eu abandonei tudo e falei, cara, eu não sou feliz aqui. Eu tenho uma profissão bacana, né? Eu trabalhava numa repartição pública, trabalhava eu, meu chefe, nós tínhamos lá uma secretária, eu apertava um botãozinho da minha mesa, vinha um rapaz lá, que era o garçom da secretaria onde eu trabalhava, né? Perguntava assim, seu Sérgio, o que, que o senhor quer? Quero uma água mineral. Veja que coisa complicada. O garçom ia lá, trazia uma água mineral na minha mesa. Então eu tinha uma vida É, maravilhosa. Podia usar carro, né? Tinha uma série de. Mas eu não era feliz, professor Marcos, sabe? Então o que eu digo primeiro para você que vai cursar uma faculdade de marketing? O marketing é uma área extremamente dinâmica. Então acho que o principal ponto para você de fato abraçar essa carreira é o seguinte: você é uma pessoa inquieta, você gosta de novidade, você gosta de trabalhar aquilo que eu chamo do lifelong learning, quer dizer, o tempo todo está estudando, pesquisando coisas novas, trabalhando com o professor Marcos colocou a inovação, então o marketing é a tua área. Não, eu gosto de uma área mais, vamos pensar assim, menos porosa, né, menos suscetível a tantas transformações. Então o que seria legal você fazer? Trabalhe com contabilidade, trabalhe com logística, trabalhe com o próprio direito. Tem amigos meus que trabalham com direito e são super felizes. Né? Tem colegas meus que fizeram concurso lá, que se tornaram juízes ou mesmo seguem a carreira jurídica, e o cara chega no escritório, tem uma pilha de processos e o cara adora aquilo. E ele é feliz com isso. Então, por isso que eu digo, você tem que descobrir a tua vocação. Não, eu tem que sou uma fazer o pessoa que inquieta, gosta. tem que fazer aquilo que gosta. Agora, se você percebe que você gosta de inovação e gosta de estudar pessoas e está com vontade de gerar soluções para esses indivíduos, o marketing é uma área extremamente encantadora e que vale a pena você cursar um curso de marketing. Professor Sérgio Tchaikovsky Júnior, eu agradeço muito a sua excelente entrevista. Obrigado. Sou Marcos, obrigado, foi um enorme prazer.